feito por nossas vidas, porque nós somos fracos, somos falhos, somos dependentes de Deus. Se nós formos olhar a nossa vontade, nós nem estaríamos aqui, né? Porque os dias são difíceis, os dias são maus. A própria palavra diz que teremos dias difíceis, né? Dias de lutas, tribulações e aflições. Vamos colocar de pé, nós estamos orando. Gostaria de estar pedindo o diácono Nelson que estivesse orando para nós darmos a abertura do culto nessa noite. Damos início a esse culto de sexta-feira, culto de libertação. A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Vamos orar a Deus, vamos conversar com Deus, a gente, mesmo com cansaço, mesmo chegando a semana no fim, a gente teve o desejo, a vontade de estar na casa de Deus, aqui para orar, para agradecer. Quantas vezes a gente tem vontade de nem vir no dia de sexta, ou talvez até no domingo mesmo, mas é o desejo de estar orando a Deus que faz a gente vir. É um compromisso que a gente já fez com Deus, para a gente vir à casa dele, a casa onde a gente reúne, para encontrar com o Espírito Santo de Deus, para encontrar com os anjos de Deus, para encontrar com o próprio Deus, porque Moisés, ele sempre saía de dentro do arraial e ia encontrar com Deus fora do arraial, onde o povo foi tirado do Egito. Aquilo ali, às vezes o povo estava numa algazarra, numa tribulância danada, e Moisés saía do acampamento, e às vezes ia para certos cantos do acampamento para conversar com Deus, e Deus estava dando instruções a Moisés. Mas também é a mesma coisa, Deus nos dá instrução, a gente buscar Ele, dá instrução para a gente. Quantas vezes quanto tempo nós já estamos ali, subindo naquele monte ali, orando, apresentando a Deus. Deus tem dado instrução, Deus tem dado visão. Eu mesmo posso falar para vocês que já tive várias visões que o Espírito Santo me deu durante a madrugada, e orando a Deus, e depois eu dormia, e o Espírito Santo me dava visão. Então a gente, quanto mais buscar a presença do Altíssimo, mais a gente vai receber as coisas que a gente nem imagina. Ali no livro de Jeremias 33:3, ele diz assim: quando buscar Ele vai surpreender com coisas que a gente não sabe. A gente diz assim: clama a mim e responder-te Ele, mostrar-te Ele coisas grandes que estão ocultas, que não sabe. Então nós não sabemos o que Deus tem para nós, mas buscando, Deus às vezes nos surpreende, mostrando algo grande, algo às vezes que você pensa que não era nem para você, e Deus acaba entregando na nossa mão. Eu mesmo fiquei sabendo que um amigo meu estava passando mal, e eu cheguei lá para visitar ele. Quando eu cheguei lá, que eu olhei nele, eu vi o espírito de morte na vida dele. Mas aí eu peguei e falei assim: vamos. Aí conversando com ele um tempo ali, aí eu esperei e eles pediam oração, porque é bom que eles pedem oração. Aí o que acontece? Aí a mulher dele falou assim: não, você não vai agora não, você ora para ele para mim. Aí eu fui e orei. Aí comecei a ungir ele e orei para ele. Aquele rapaz suou um tanto, você não sabe ver o que aquele rapaz suou. Então ali eu vi ali a presença de Deus e vi o espírito de morte sair daquele rapaz. Então é isso aí. Clamar a Deus e buscar a Deus, que a gente vai ver coisas grandes que estão ocultas. Então vamos orar, apresentar a Deus. Pai amado, Jesus querido, nessa noite de culto de libertação, Pai amado, Jesus querido, que o Senhor receba esse culto de libertação. Aqui vai ser entoado as palavras que vindo do trono do Senhor, vai ser falado aqui algo que vindo do trono do Senhor. Pai amado,
nós viemos buscar a Tua presença, nós viemos para estar na Tua presença, nós viemos buscar, porque temos certeza que o Senhor tem algo para nós. Temos certeza, como está escrito no livro de Jeremias, que o Senhor tem algo grande para nossas vidas. Por isso nós estamos aqui para entregar ao Senhor esse culto de libertação. Os irmãos que não puderam vir, que o Senhor possa estar visitando, que os anjos do Senhor possam estar visitando cada um dos irmãos que congregam nesse lugar, possa estar visitando eles para que sinta a presença do Senhor mesmo lá onde que eles estejam. Pai amado, receba a nossa adoração, receba o nosso culto, receba o nosso agradecimento a Ti, ó Pai, a Ti, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo do Senhor, aos anjos do Senhor. Receba esse culto, Pai, de adoração ao Senhor. Que o Senhor abençoe que vai pregar a palavra do Senhor, abençoe que vai trazer a palavra do Senhor. Bota na boca dele palavras que venham assim tocar no coração das pessoas, os que estão vendo pela live e os que estão em casa, que possam sentir a presença do Senhor. Pai amado Jesus querido, abençoe-nos, guarde-nos, proteja-nos de tudo que não provém do Senhor. Nos joga por terra tudo que não provém do Senhor. Nesta noite, liberta-nos, ó Pai, de tudo que não provém do Senhor. Faça, Senhor Pai, que nós buscamos mais a Tua presença e entramos mais na Tua presença e buscamos a Ti dia após dia. Que quando o reino do Senhor vier, nós possamos estar preparados para ser arrebatados com os anjos do Senhor. Pai amado Jesus querido, essas são as pequenas e poucas palavras da boca do Teu servo. Amém, amém e amém. Amém. Já com Milton está com a oportunidade de fazer um devocional nessa noite, em nome de Jesus. Comenta a igreja para o Senhor. Amém. Gostaria que os irmãos pudessem abrir uma Bíblia em João, João 17. João capítulo 17. Capítulo 17. E capítulo 17 do primeiro adiante, aí vemos até onde eu vou prosseguir. Vamos? Capítulo 17 do primeiro até não sei onde prosseguir. E disse assim: Jesus falou essas coisas, levantando os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, só o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra,
tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, e do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora eu já tenho conhecido que tu, quanto me deste, provém de ti. Porque lhes dei a palavra que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que sai de ti, e creram que me enviaste. Rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse, Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que tireis do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, esse capítulo, ele fala a respeito de que Deus, enviou Jesus, e Jesus praticamente faz uma oração a respeito de intercessão, intercede por aqueles que aceitam a palavra, e ele deixa bem claro que houve ódio, sobre aqueles que não de ser filho de Deus, mas filho do mundo. Há uma diferença, porque houve pessoas que aceitaram
aceitaram a palavra, né? E entenderam que Jesus foi enviado para interceder por nós, né, nessa terra. Só que ainda existiu, né, pessoas que odiou os mandamentos do Senhor, odiou né, a caminhada de Jesus. Mas nós sabemos que Jesus veio para abrir os nossos olhos, né? E também, através da palavra, Ele mostrar para nós o caminho, né? E para nós também refletir a respeito do mundo, porque Ele não é deste mundo, Ele veio para este mundo, como nós também não somos desse mundo, né? Nós estamos aqui de passagem, e Ele nos orienta, através da Sagrada Escritura, nos orienta a seguir os mandamentos do Senhor. E também, como testemunho, nós temos certeza que Ele foi enviado de Deus para nos salvar, que Ele veio para abrir os nossos olhos. Então, o que nós devemos fazer? Sabemos que lutas vão ter, né? Lutas vão ter, como sempre existiu luta, mas nós devemos glorificar a palavra de Deus, né? Devemos tentar a cada dia compreender o que Deus quer de nós, porque é fácil a gente querer fazer a vontade da carne, é fácil, mas nós temos que retroceder, nós temos que crer que às vezes a vontade da carne nos leva à maldição, à perdição, e temos como nós evitar, né? A palavra é verdadeira, nós sabemos que através de Jesus nós possamos conhecer a verdade, né? A verdade de estar na presença de Deus, estar buscando verdadeiramente. Deus possa estar nos santificando, irmãos, apesar de ser difícil, mas nós temos que tentar, né? Igual hoje é uma sexta-feira, culto de libertação. Não estou aqui para julgar, porque eu também falho. Não sei o motivo a qual a igreja hoje está um pouco vazia, mas talvez no dia que eu não venho também, mas que deixe poucas pessoas, eles podem pensar a mesma coisa, mas agir com sabedoria para nós não questionar, porque final de semana todo mundo cansado, né? Nós estamos acabando de falar aqui a respeito disso, mas voltando aqui a Sagrada Escritura, que diz: porque lhes dei as palavras que me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviastes. Bem-aventurados esses que creram, né, que o Senhor enviou, né, Salvador, que enviou teu filho, que assumiu o peso dos nossos pecados, né? Morreu por nós, e nós não devemos esquecer disso nunca, né, irmãos? Porque não tem preço, né? Nada paga. Nossa vida é dele, verdadeiramente dele. O nosso fôlego de vida é dele, então ele tira, ele coloca na hora que ele quer. E nós venhamos ser gratos a todas as coisas que o Senhor faz por nós, mesmo quando ele permite nós passarmos por luta. Nós sabemos que tem um intercessor por nós, e quando nós clamamos em nome de Jesus, né,
pelo Filho amado. Nós sabemos que através dele, nosso Pai também está nos ouvindo e pode, né, ouvir os nossos clamores, ouvir os nossos agradecimentos, porque não é só clamar também, é agradecer, ser grato por cada minuto, né, pela manhã, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E o versículo 9 diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que Ele deste, porque são teus. Então, o que Deus, além de enviar o teu Filho para nos salvar, Ele cuida de nós, porque Ele sabe que nós somos, né, do Pai também. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Que, né, toda honra, toda glória seja dada a Ele, porque o que é do Pai é dele, o que é dele é do Pai, né? E com isso Ele é glorificado, tem que ser glorificado. E eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós, para nós guardarmos, irmãos, para nós sabermos que com toda dificuldade, com todos os problemas da vida, nós temos que buscar a santidade. Hoje parece tão difícil falar em santidade, né? Não é difícil falar, é difícil santificar, mas é preciso. Quem quer dar o reino de Deus, quem quer dar a salvação, é necessário buscar a santidade, custe o que custar. Que o Senhor possa estar, né, nos dando força, porque não é fácil, sozinho não é fácil, mas com o Senhor é possível. A cada dia nós colocamos um tijolinho para que nós possamos subir. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Isso aí é claro, né, irmãos? A palavra deixa bem claro que o filho da perdição, né, não é aquilo que Deus quer, né? A perdição é perdição mesmo, já falo perdição. Então, Jesus tem guardado todos os que o Senhor colocou à disposição para Ele cuidar. Ele cuidava e cuida, né, de geração em geração. Irmãos, é grande, mas o poder de Deus é maior, né? Eu vou ficando por aqui, porque a palavra de Deus é bem clara, né? A gente não deve ultrapassar. Até aqui eu pude compreender, eu pude tentar passar para os irmãos aquilo que eu meditei. E aí eu agradeço a oportunidade. Amém, irmãos. Palavras de Jesus, né? A missão de Jesus aqui na terra. Ele veio fazer aquilo que o Pai o enviou para fazer, né? A missão dele veio
trazer cura, salvação, libertação. Ele veio mostrar o caminho, né? Como diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o próprio Jesus aqui, nessa leitura do diácono deu, ele veio falar da missão dele, né? Daquilo que ele veio fazer, ele concluiu. Ele veio da missão dele, voltou para o Pai, né? Foi para o Pai, e nós aqui ainda hoje estamos, né? Não somos desse mundo, mas estamos no mundo. No mundo nós passamos lutas, aflições, dificuldades, né? Mas nós temos que espelhar em Jesus, porque Jesus venceu o mundo, né? E nós também venceremos. Nós precisamos estar firmados na palavra de Jesus, daquilo que Ele tem nos ensinado. Amém, irmãos? Os irmãos, tem algum irmão que quer dar algum testemunho, falar alguma coisa, contar uma bênção? Se tiver, irmão, está à disposição. Amém? Poucos irmãos hoje. Tem algum irmão que quer falar alguma coisa? Não? Glória a Deus, irmãos. Para não demorar muito, irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Efésios capítulo 2. Não, 2 não. Efésios capítulo 1. Efésios 1, capítulo 1, a partir do verso 3. Glória a Deus. Irmãos, Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Efésios capítulo 1, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, e em quem também vós, depois de que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da propriedade em louvor da sua glória. Só até aí, irmãos, pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Paulo aqui, escrevendo essa carta ao povo de Éfeso, ele vem falar, nessa carta ao povo de Éfeso, ele vem falar o quê? Dos ensinamentos do
do Senhor, do amor de Deus para com as nossas vidas. Ele está nos ensinando aqui a respeito do amor de Deus. Logo na frente também nós vemos aqui Paulo também é falando a respeito do pecado, da graça, da salvação, nos ensinando como nos proceder como marido, como esposa, como filho, né, como servos do Senhor. E nessa carta aqui ao povo de Éfeso, no capítulo 1, verso 3 e diante, ele vem falar do amor de Deus para conosco, mesmo antes de nós termos nascido. Antes aqui ele diz: bendito seja o Pai nosso Senhor Jesus Cristo, todas as bênçãos e toda a sorte das bênçãos espirituais de Deus será sempre. Assim como nos escolheu ele antes da fundação do mundo, nós já somos predestinados a sermos o quê? Adotados por Deus através de Jesus Cristo. Então, antes da fundação do mundo, a nossa salvação já foi planejada por Deus. E eu lendo esse texto e meditando na palavra, né, o meu entendimento nessa palavra, nessa leitura, que antes da fundação do mundo, Deus já sabe quem vai ser salvo. Deus já te conhece, Ele me conhece, Ele sabe do meu destino, do meu fim. Nós somos predestinados a sermos salvos através de Cristo Jesus, através de adoção, através do correr com Cristo ali, nós somos enxergados na videira verdadeira. Então nós já fomos predestinados. No que eu aprendi nessa palavra, no que eu encontrei nessa palavra, que muitos de nós ainda não temos entendimento, conhecimento da palavra, nós acreditamos ainda que nós somos salvos por aquilo que nós fazemos. Muitos de nós ainda, por falta de entendimento, nós achamos que sendo bonzinhos, nós vamos ser salvos. Ah, se eu fizer isso, se eu vou no culto, todos os cultos eu vou ser salvo. Ah, se eu dizimar, eu vou ser salvo. Se eu ofertar, eu vou ser salvo. Não é por aí. Esses são os benefícios daquele. Esse é o quê? Essa é a prática daquele que é salvo. Quando nós fazemos isso, não é para ser salvo. Quando nós dizimamos, ofertamos, estamos no culto, buscando a presença do Senhor, é porque nós já fomos salvos. Porque a salvação, ela é pela graça do Senhor. A salvação nós não compramos. Era muito fácil, não era necessário Jesus morrer. Ah, não, então, se Jesus vai, não, se eu for bonzinho, eu vou ser salvo. Se eu não matar, se eu não roubar, se eu não pecar, eu vou ser salvo. Não é por aí. A salvação, a prova diz isso ali, ó, em próprio Efésios 2, ali, no Efésios capítulo 2, no verso 8, diz assim: porque pela graça foi salvo mediante a fé. A fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não muitas das vezes nós falamos: nós quando éramos no mundo, nós fazíamos a vontade do mundo, andávamos na carne, fazíamos a vontade da carne. Muitos de nós, quando convertemos, quando nós aceitamos Jesus, nós ainda, por falta de não conhecer o discernimento da palavra, o Espírito Santo Deus faz: eu bebo, mas eu não vou para a igreja enquanto ele não parar de beber. Mas olha só, irmão, nós esperamos aí, quando eu não parar de beber, eu não vou para a igreja. E muitas das vezes, irmão, nós não conseguimos parar de beber por nossa própria vontade, se não for a intercessão do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Por isso que nós devemos vir o quê? Como estamos. Quando somos convidados para ir à igreja, eu bebo, eu fumo, mas eu não vou na igreja quando eu não parar. Se você vir para a igreja depois que parou de beber, depois que parou de fumar, qual o mérito de Deus nisso? Você vai falar assim: eu fui beber porque eu parei de fumar, porque eu parei de beber. Então a intercessão de Deus não valeu, não teve valia nenhuma. E muitas das vezes muitos ficam esperando isso e não conseguem, porque sozinho ninguém consegue. Se não for intercessão, o Espírito de Deus agir na nossa vida. Claro que você não vai vir para a igreja todo, né? Você pode até vir para a igreja. Não, eu bebo, eu vou, porque lá eu vou ouvir uma palavra, essa palavra vai me fortalecer. Essa palavra vai me dar ânimo, vai me ensinar que eu estou no caminho errado. E com a intercessão do Espírito Santo de Deus, é o quê? Eu vou ter força. Ele vai renovar as minhas forças. Eu quero chegar a tentar explicar para os irmãos, porque se eu estou aqui hoje, se o Milton um dia parou de beber,
Santo entrou na vida dele, na mente dele e falou, ó, e deu força para ele, eu vou parar. Eu conheci o caminho. Jesus é o caminho, como diz o próprio Deus, sou o caminho. Porque não seria que em vão a morte de Cristo, porque Jesus Cristo morreu. Se pela minha própria vontade eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de prostituir e vim para a igreja. Aí seria que o médico seria de quem? Eu posso fazer para eu sou salvo porque eu parei de beber. Eu sou salvo porque eu parei de fumar. Eu sou salvo porque eu parei de prostituir. Eu sou salvo porque eu parei de roubar. E aqui a própria palavra diz, o próprio apóstolo Paulo diz aqui, ó, né? Porque pela graça nós estamos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém faz com o peito e fala, eu faço sim. Então, irmãos, nós não temos que fazer algo para ser salvo. Nós já fomos predestinados antes da fundação do mundo para sermos salvos através de Cristo, através da morte de Cristo. Então o que ele está relatando aqui ao povo de Éfeso é falando do amor de Deus, da grandeza do amor de Deus para com o ser humano. Aí entra aquela palavra que Deus não faz acepção de pessoas. Antes da fundação do mundo, Deus já o quê? Já saberia, enviaria Jesus Cristo para morrer por mim e por você, para pagar o meu e o seu pecado, independente se é preto, branco, pobre, rico, feio, bonito, que tem dinheiro, independente disso, a salvação de Jesus ali, para todos, deu acesso a todos. Ele não faz acepção de pessoas, como a Bíblia não fez e não faz. É para todo aquele que obedecer os mandamentos de Deus. Aí talvez você fale assim, mas não precisa fazer nada para ser salvo, não. Mas você precisa fazer algo para você não ser salvo. Você precisa fazer algo para você ser alcançado por essa graça. O que eu quero tentar explicar, porque tudo que eu fizer, acho que pegar isso, fizer tudo que eu fizer aqui, não quer dizer que eu vou ser salvo porque eu estou fazendo. Quero que os irmãos entendam que o que nós fazemos de bom, o que nós deixamos do pecado, o que nós entendemos do pecado, não é de Deus. A nossa salvação já o quê? Já foi paga. Porque se nós fôssemos salvos por aquilo que nós fazemos, todos os ricos seriam salvos. Todos entre aspas, né? Porque aqueles que estiver mais morrendo, ele é rico, vou pegar isso, vou dar para o pobre, vou dar isso, vou dar aquilo para ser salvo. Então a salvação vai ser comprada. Então é isso que o próprio apóstolo Paulo está dizendo, então porque a salvação não somos salvos pela graça, não por aquilo que está fazendo. Mas quem faz obra é porque ele é salvo. Se eu faço a bondade, é porque eu já fui salvo, já fui alcançado por essa graça. Né? Como diz aqui, ó, assim como Deus escolheu ele antes da fundação do mundo para sermos salvos, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus. Porque eu já disse aqui, a própria palavra diz, nós não somos filhos de Deus, nós somos feitos de criaturas de Deus, filhos somente de Jesus. E nós somos enxertados de Jesus, nós somos o quê? Herdeiros de Deus através de Jesus. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus através de Cristo, herdeiros de Jesus através de Cristo. Então a palavra de Deus nós precisamos ler, interpretar, buscar o conhecimento. Porque muitas vezes nós fazemos, nós estamos na casa de Deus, nós não entendemos a palavra, nós não entendemos o conhecimento da palavra de Deus, porque o mundo é fora disso, todos são filhos de Deus, né? Por falta de conhecimento, né? Nós falamos lá, todos são filhos de Deus. Por que Deus me escolheu? Por que Deus não escolheu o fulano? Porque nós somos salvos, nós sabemos que a salvação é
individual. Não quer dizer que eu vou ser salvo, o meu filho vai ser salvo, o meu filho vai ser salvo e eu vou ser salvo porque ele vai ser salvo. Não, a salvação é individual. Então por que ele me escolheu e não escolheu meu filho? Por que ele escolheu meu filho e não me escolheu? Por que aí se nós olharmos assim, nós vamos, não, mas Deus não fez acepção de pessoas. Por que ele escolheu fulano e não escolheu fulano? Olha a interpretação. Olha o que ele diz ao campo. Assim como ele nos escolheu desde a fundação do mundo para sermos santos e reconhecidos perante ele em amor, nos predestinou para ele. Então todos nós fomos escolhidos quando Jesus morreu ali. Mas o problema é aceitar essa escolha. Aí entra a diferença de por que ele me escolheu? Não é ele que me escolheu, é eu que não quis ele. É eu que não aceitei Jesus como meu Salvador. É eu que não quero, é eu que me excluí de Deus, é eu que me afastei de Deus. Não é ele que fez a seleção de mim, é eu que fiz a seleção de Deus. Eu que fiz a minha escolha. Eu que não escolhi o caminho certo. Porque nós temos assim, muitas vezes acontece um acidente, a pessoa morre, e por que Deus deixou acontecer? Foi antes da hora. Tem nada antes da hora, tudo está predestinado antes da fundação do mundo. Deus já conhece o dia da minha morte, Ele conhece o dia da sua morte, Ele sabe se eu vou ser salvo, se eu vou ser salvo, mas eu não sei. Então o que eu tenho que fazer? Se eu não sei se você salva, estou na dúvida, eu vou escolher Jesus como meu Salvador e vou andar no caminho que Ele andou, vou trilhar junto com Ele, porque aí sim eu vou ter a certeza, entre aspas, que eu vou ser salvo. Nós temos que fazer a nossa parte, porque Ele deu acesso a todos, irmãos. É nós que saímos do caminho, é nós que não entramos no caminho. O caminho está aí, Jesus. E quando nós entendemos essa palavra de Deus, que nós já fomos o quê? Predestinados para ser salvos através de Jesus Cristo, a sua morte. Porque ele diz aqui, para o louvor da glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Nossos pecados já foram pagos. Aquele que vai nascer amanhã, aquele que vai crescer amanhã, o pecado dele já foi pago através de Jesus, se ele reconhecer que Jesus não salvou. Porque o nosso Deus é Deus que vive, Ele está no meio de nós. Ele tem cuidado dos seus. Nós somos escolhidos de Deus, desvendando no mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que Ele propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nele digo, o qual fomos também feitos heranças predestinados, segundo o propósito daquele que nos fez todas as coisas conforme você da sua vontade. A vontade é de Deus. A vontade de Deus é que nenhum de nós nos perdamos, que todos sejamos salvos, que todos sejamos o que? Escolhidos. Muitos são chamados poucos escolhidos, a fim de sermos o que? Para louvor da sua glória. Nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em que também depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tende nele também crido. Nós precisamos crer que Jesus nos salvou, crer que Deus tem nos guardado, tem nos sustentado, né? Aí eu volto aqui hoje, sexta-feira, poucas pessoas, poucos irmãos, mas nós estamos fazendo o quê? A nossa parte. Nós estamos fazendo o quê? Aquilo que nos foi inaprou para fazer, aquilo que nós aprendemos para fazer, né? Não quer dizer que nós estamos aqui porque nós não estamos cansados.
Não, isso quer dizer que nós estamos aqui porque nós somos melhores do que aqueles que não estão, não. Nós estamos aqui porque a todos nós estamos para ouvir a palavra de Deus. É a maneira que nós temos que reconhecer que Deus tem cuidado de nós, que Deus tem nos abençoado, que Deus tem nos mostrado o caminho, que Deus tem nos sustentado, que Deus tem nos dado saúde, que Deus tem nos dado força, que Deus tem nos dado a esperança da salvação. Se nós vamos olharmos na televisão, no mundo aí fora, olha o caos, a guerra, o que o mundo está vivendo nos dias de hoje, as aflições, as lutas, as perseguições, por causa de quê? De falta de entendimento, por causa do quê? Da presença de Deus, por falta do quê? De amor, por falta de conhecer o que é amor verdadeiramente. Guerra, nós vemos essa guerra aí, o mundo todo está na televisão, guerra, destruindo famílias, destruindo vidas, matando o seu próprio semelhante, a troco de quê? Dinheiro, riqueza, poder, status. Muitas das vezes nós vemos aí isso aí, não é nem para usufruir aquilo que eles estão fazendo, irmãos, é por ganância, por falta de conhecimento, por estupidez, por falta de amor. Nós vemos esses líderes aí mundiais aí, querendo um pedaço do outro. Já tem um bolo grandão lá, esse quer um pedaço do outro ainda. Já tem um bolo que eles estão dando conta de comer. Aí quem entrar no bolo do outro ainda quer um pedaço do outro. Causando mortes, falta de amor, de conhecimento. O mundo já no maligno. O fim se aproxima. Jesus está voltando, Jesus está à porta. Glória a Deus que nós estamos vivos. Glória a Deus que nós temos Deus que é o que? O nosso Pai, nosso protetor. Glória a Deus que Deus tem nos sustentado ainda, que tem nos mantido de pé. Se nós formos olhar o mundo aí fora, eu falo por mim, se eu fosse olhar aí fora, eu não sabia mais não. Se eu fosse olhar o quê? As percepções, a iniquidade, fosse multiplicar a iniquidade, o pecado, fosse multiplicar a iniquidade, fugiu da forma. Amor de muitos se esfriaria. Porque nós vemos tanto pecado, nosso pecado nos desanimando, tanta coisa ruim. O que eu estou fazendo? Mas nós temos que manter firmes. Nós somos predestinados. Nós somos escolhidos para ser salvos. Através de Cristo Jesus. Então nós precisamos nos manter de pé, firmes, sim, cansados, sim, mas nunca desanimados. Nós precisamos o quê? Nos manter animados. Nós precisamos ter fé. Aqui, porque pela graça sois salvos mediante a fé. A fé em quê? A fé em Deus, a fé em Cristo. Ele morreu para nos dar a salvação, para aquecer o nosso caminho, nos dar entendimento, força. Nós estamos aqui porque não é por nossa força, não é mérito nosso, não é força de Deus, não é mérito de Deus. Porque Ele tem que nos dar um entendimento, discernimento, sabedoria. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Essa é a palavra que eu tenho para nós nessa noite. Espero que os irmãos tenham pegado alguma coisa. Não vou demorar muito, já estou terminando. Quero agradecer os irmãos pela presença, né? Dizer para os irmãos que Deus tem visto a sua força, a sua vontade. Deus é poderoso para recompensar cada um. Volto aqui a dizer, não para recompensar, Ele já nos recompensou. Ele já nos deu ali Jesus, Ele nos predestinou para sermos salvos. Se nós não formos salvos, não é culpa de Deus. Se nós não formos salvos, é culpa nossa. Porque o papel de Deus foi feito. Nós precisamos permanecer firmes.
fugir da aparência do mal, né? Fugir do mal, nos prostrar e nos manter firmes, orando, buscando a presença do Senhor, estar sempre próximo a Deus, não nos afastarmos da presença do Senhor, como o Arão disse ali no início, Moisés, todos os servos do Senhor que buscavam a presença de Deus, mesmo aqueles escolhidos, eles buscavam a presença de Deus, a ter um tempo com Deus separado, para serem fortalecidos pelo Senhor. E assim nós precisamos buscar a proteção de Deus, buscar o quê? Sermos fortalecidos por Deus, através da palavra, através do nosso tempo na casa de Deus, amém? Deus possa abençoar a todos, que nós possamos estar orando por aqueles que estão fracos, por aqueles que estão desanimados, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão doentes, né? Que nós possamos o quê? Ser uns pelos outros. Se nós estamos fortes, estendemos a mão, porque quando nós estivermos fracos, tem alguém estendendo a mão para nós também. Então que nós possamos buscar a cada dia mais, né? A presença do Senhor, estar na casa do Senhor, né? Fazendo a vontade do Senhor. Essa é a maneira de nós agradecermos a Deus. Nós não podemos estar aqui para querer receber algo de Deus. Nós precisamos saber que nós estamos aqui para agradecer o que Deus já fez por nós. E não foi pouco. Se você acha ainda que Deus fez pouco por você, você precisa conhecer a palavra, porque Ele já fez tudo por você, por mim, enviando Jesus para morrer naquela cruz. Amém? Domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical. Não perca, né? Continuação do estudo que nós tivemos no domingo passado. Então, conta com a presença dos irmãos domingo de manhã, domingo à noite, culto também. Estaremos aqui para cultuar o Senhor. O pastor não passou a mensagem hoje, mas está, parece que vai fazer cirurgia, parece que é a respeito dos dentes, né? Está mexendo, pediu para estar aqui, que ele não poderia estar. Então, nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus e cumprindo a vontade dele também. Amém? Diácono João também me comunicou que talvez não estaria em terreno ainda, estaria trabalhando até mais tarde também, então nos justificou. E nós possamos estar orando, né? Porque uma igreja que não ora é difícil permanecer de pé. E glória a Deus que nós temos uma equipe aqui que ora, que tem buscado a presença de Deus, né? Porque quando nós oramos, quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus acrescenta, né? Deus faz a vontade de Deus, amém? Vamos colocar de pé, estamos orando. Depois daquele que conseguir uma oferta, que quiser trazer para os laços, depois do culto, estamos orando, agradecendo a Deus, amém? Deus Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nesse dia de hoje, nessa noite, para que pudéssemos estar na tua casa, Pai, né? Ministrando a tua palavra, ouvindo a palavra do Senhor, porque nós sabemos que sem o Senhor nós não somos nada, nós somos 100% dependentes de Ti. Nós sabemos que se estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, Pai. Quero pedir ao Senhor que abençoe cada vida aqui nessa noite, Pai, cada família representada, todos os irmãos, que aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, o Senhor possa estar visitando a todos também de igual modo, derramando a tua unção, a tua graça, o teu poder, Pai, entrando com a cura, onde que for necessário a cura, Pai, a libertação, Senhor, a força, a vontade, ó Pai, que o Senhor venha renovar as nossas forças a cada dia, para que possamos buscar a tua presença, estar na tua casa, nos aproximando a cada dia mais do Senhor, ó Pai, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha nos sustentar, que o Senhor venha firmar os nossos passos na tua presença, que o Senhor não nos venha deixar lugar de desviar nem para a direita nem para a esquerda, que nós possamos manter-nos firmes, ó Pai, na tua presença, ó Pai, porque nós sabemos que somos fracos, somos falhos, mas o Senhor é forte, o Senhor é grande em misericórdia, o Senhor é grande em amor, ó Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe, ó Pai. Mais uma vez, é o que eu lhe peço e te agradeço por tudo. Amém, amém. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja comprada pelo sangue do Senhor Jesus, diga amém. Estamos terminados em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém.